Depois tem a análise ou discussão, que é onde o psicólogo junta tudo isso e interpreta com base na teoria e na pesquisa da área, fazendo neste momento as ligações com as perguntas ou quesitos da justiça. E por fim, a parte das conclusões, onde o perito responde de forma clara, direta e bem fundamentada a cada uma das perguntas que o juiz fez lá no começo do trabalho. Vejamos um exemplo prático. É o caso do João, 30 anos, acusado de roubo. A justiça queria saber duas coisas principais. O João era imputável quando roubou? Qual o risco de reincidir? Fez-se as entrevistas e testagem das funções mentais e personalidade. A análise dos resultados mostrou que ele tinha umas características tipo impulsividade, baixa tolerância à frustração, essas coisas. Mas não foram encontrados sinais de transtornos psicóticos ou outras condições mais graves que pudessem ter tirado a capacidade dele. Sim, de entender que roubar era errado no momento do ato. Ou seja, ele sabia o que estava fazendo em termos legais, ele tinha consciência. Por isso, a conclusão técnica para a primeira pergunta foi: João era considerado imputável na época do fato. E sobre a segunda pergunta, do risco futuro, a avaliação de risco indicou um nível de risco classificado como moderado. Sim, com base nos fatores identificados, o histórico dele, as características pessoais, etc., a probabilidade dele reincidir não é nem baixa e nem alta. O laudo não parou só em classificar o risco. Com o risco moderado, a conclusão trouxe recomendações para o manejo do caso durante uma eventual pena. Poderia sugerir, por exemplo, acompanhamento psicológico focado em controlar a impulsividade ou programas específicos de reabilitação no sistema prisional. Isso é muito interessante. Mostra que a avaliação forense pode ir bem além de um rótulo simples de imputável ou inimputável. Ela pode trazer informações com mais detalhes que ajudam na decisão do juiz e também a pensar em intervenções para o futuro. Após este exemplo, é preciso frisar um outro grande desafio nesta atuação profissional, que são os tempestivos prazos do sistema judiciário. O judiciário muitas vezes trabalha com urgências e possui prazos curtos para realizar uma avaliação psicológica precisa e de qualidade técnica. Equilibrar a qualidade técnica com essa demanda por rapidez é um desafio diário. Outro desafio enorme é o impacto emocional nos psicólogos. Os psicólogos forenses lidam o tempo todo com histórias e nuances de crimes muito graves, violência extrema e sofrimento humano pesado. Isso exige do profissional não só preparo técnico, mas também a capacidade de lidar com as próprias emoções e cuidar da saúde mental. Isso traz outras complexidades, como a exigência de objetividade, de imparcialidade, pois o compromisso principal é com a verdade técnica. Deve manter essa postura objetiva, mesmo em casos que causam comoção pública, ou quando tem pressão das partes envolvidas no processo. O que é preciso, então, para ser um bom profissional nessa área? Que tipo de preparo, que habilidades são essenciais para este trabalho? Primeiro, precisa de um conhecimento sólido em psicopatologia, entender a função dos transtornos mentais e como diferenciar um do outro, como eles se manifestam para a lei, como eles podem ou não afetar a capacidade da pessoa de entender as coisas e de se controlar. Segundo, tem que dominar as técnicas e os testes específicos da avaliação psicológica forense e saber escolher o que usar em cada caso penal. Além de interpretar os resultados no contexto da lei, que tem suas variáveis, e ter uma postura profissional firme na objetividade e no rigor técnico. Isso significa seguir a ética da profissão de psicólogo, mas também entender profundamente qual é o papel do perito no sistema de justiça. Buscar por uma compreensão mais profunda dos fatores que levaram o autor do crime a apresentar como ação o comportamento criminoso. Mais do que julgar, buscamos compreender para que a justiça possa agir com mais precisão e ajudar a construir uma justiça mais informada. Achar esse equilíbrio talvez seja um dos grandes desafios que não acabam nunca nessa fronteira entre psicologia e justiça. Não esgotamos o tema psicologia forense criminal, mas espero que você tenha compreendido um pouco sobre a atuação profissional da psicologia neste contexto. Spoilers dos novos vídeos: autópsia psicológica, avaliação de risco de violência, perícia jurídica e simulação no contexto testemunhal. Você vai perder esses conteúdos? Se você curtiu o tema psicologia jurídica com foco na psicologia forense criminal, deixe seu like, sugestão de tema e nos siga para acompanhar nossos conteúdos.